Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta agora é comentar sobre as 10 pragas que afligiram o Egito, que está ali relatado no livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, escrito por Moisés. E logo ali no primeiro capítulo diz que José e toda aquela geração faleceu. E se levantou um faraó que não conhecia José, isso é, não conhecia a fundo a sua história, todos os benefícios que a vida de José trouxe para o Egito. E o povo de Israel cresceu ali muito, multiplicou-se demais. E faraó, preocupado com todo este povo ali, porque ele imaginava que eles podiam fazer uma revolução, podiam fazer uma revolta e tomar o poder. Então ele começa uma dura servidão, começa a trazer um jugo pesado para o povo de Israel. Só que o povo continua a se multiplicar muito. Então o faraó toma uma decisão drástica. Manda matar os meninos recém-nascidos. As meninas eram para viver e os meninos eram para matar. E só que as parteiras não fizeram isso. Elas falaram para o faraó, deram a desculpa de que as hebreias eram mais fortes e conseguiam ter os filhos sozinhas. Mas o faraó continuou esse plano e mandava matar os meninos. Nesse tempo, um homem da tribo de Levi, chamado Arão, casou com uma mulher também da tribo de Levi, chamada Joquebede. Eles tiveram um filho, esse filho era muito bonito, muito formoso, diz o texto, só que tinham que escondê-lo para que as autoridades ali do Egito não o matassem. Então, durante 3 meses o esconderam. Então, Joquebede coloca esse menino num cesto feito de juncos e coloca ele no rio. E ele vai em direção onde estava a filha de Faraó. Joquebede sabia que a filha de Faraó estava naquele dia, naquele momento, se banhando. Então, haveria uma grande probabilidade dela se encontrar com o menino e o adotá-lo. E realmente isso aconteceu. Quando ela viu esse cesto de juncos, ela pegou o menino, sabia que era dos hebreus, e tomou e disse: das águas o tirei, chamando de Moisés. Miriam, a irmã de Moisés, estava por ali, viu toda a cena, chegou para a filha de Faraó, perguntou se ela queria que alguém cuidasse do menino, ela achou muito boa ideia. Miriam chama a própria mãe de Moisés para cuidar dele. Então, quando o menino estava grande, Joquebede entregou ele para a filha de Faraó. Então Moisés foi criado ali no palácio, na corte de Faraó. E quando ele tinha 40 anos, como ele sabia que ele era hebreu, ele foi ver como estavam seus irmãos. E ele viu um egípcio maltratando um hebreu, onde que ele matou esse egípcio, o enterrou, mas foi descoberto esse crime. E Moisés teve que fugir do Egito, onde ele foi para a terra de Midian. Lá ele encontrou as filhas de Reuel, onde que casou com Zípora. E ficou ali mais 40 anos. Então, quando ele tinha 80 anos, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, onde que ele teve a visão da sarça, que está ali no capítulo 3 de Êxodo, a sarça que queimava, mas não se consumia, onde Deus vem pessoalmente falar com Moisés. Que coisa linda! Um assassino foragido. Deus vem falar pessoalmente com ele, dizendo que tem um plano na vida dele, dizendo que tem um grande projeto na vida dele. E Moisés, ali temendo, imagina que devia estar com um medo muito grande diante daquela visão, começa ali um diálogo com Deus. E Deus diz para Moisés qual é o propósito que Deus tem na vida de Moisés. E Deus diz para Moisés: eu estou vendo a aflição do meu povo, e o seu clamor chegou até mim. Então, Moisés, tu vai voltar para o Egito, tu vai falar com o faraó e vai dizer para ele deixar o meu povo ir, o meu povo sair do Egito. Aí ali em Êxodo capítulo 3, versículo 20, Deus já relata o que vai acontecer ali no Egito através de Moisés. Onde Deus diz: eu ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. E depois Faraó os deixará ir. Então essa palavra ferirei quer dizer Deus vai machucar o Egito. A ideia ali que é? É o juízo de Deus, é o juízo de Deus sobre a nação do Egito. E maravilhas quer dizer algo extraordinário, algo fantástico, algo que eles nunca viram acontecer. Então Deus já fala para Moisés: Moisés, vai lá, diz para o meu povo sair, porque eu vou tirar eles do Egito. Então vejam, um foragido da justiça
que tinha feito um assassinato, Deus vai pessoalmente e o chama e o capacita para livrar o seu povo do Egito. Isso é maravilhoso, gente. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios: Deus pega as coisas que não são para confundir as coisas que são. Talvez alguém esperava, né, uma pessoa perfeita, uma pessoa toda cheia de qualidades para ser o grande líder de Deus, mas não. Deus pega o improvável para fazer algo maravilhoso sobre a terra. Sabe por que Deus faz isso? Paulo mesmo fala em Coríntios: para que a glória seja dele e não do homem. E nesse diálogo de Deus com Moisés, Deus concede poderes para Moisés fazer as obras de Deus lá no Egito. Gente, e o que Moisés recebeu foi tão tremendo, foi tão profundo, foi tão forte, que ali em Números capítulo 11, Deus diz para Moisés separar 70 anciãos ali de Israel, e Deus ia tirar do espírito que estava em Moisés e colocar nesses 70, para tu ver o tamanho do poder, da unção, da glória de Deus que estava sobre a vida de Moisés, para Moisés liderar esse povo, para Moisés fazer todas as obras que estão relatadas ali em Êxodo. Moisés sai dali e vai falar com seu sogro, queria voltar para o Egito, o seu sogro o abençoa, ele sai com Zípora, seus 2 filhos, para o Egito, se encontra com Arão, seu irmão, reúnem os anciãos de Israel e avisam tudo o que vai acontecer, que o povo vai sair do Egito. Os mesmos sinais que Deus mostrou para Moisés lá diante da sarça, agora Moisés mostra para o povo, e o povo se prostra e adora a Deus, glorifica a Deus porque chegou a hora da partida. Só que não é bem assim. As coisas não são bem assim. Parece que estava tudo correndo bem, parece que estava tudo muito fácil. Moisés e Arão marcam sua primeira reunião com o faraó, chegam diante de faraó e dizem que é para o faraó deixar o povo ir por 3 dias, a distância de 3 dias, para sacrificar no deserto. O faraó diz que não conhece a Deus, não conhece o Senhor, e diz que o povo está muito ocioso, por isso que o povo quer ir sacrificar no deserto, onde que Faraó manda Moisés e Arão ir embora, e Faraó começa a aumentar a dura servidão. Então, devido a essa reunião, onde Faraó ficou indignado com Moisés e Arão e o povo de Israel, ele diz: não precisa mais trazer palha para o povo de Israel. Eles vão ter que recolher a palha e vão ter que dar conta da meta diária deles. Onde que essa situação traz muito desagrado para o povo de Israel, onde que os anciãos de Israel vão se queixar com Moisés e Arão e dizem para eles: olha, vocês fizeram o nosso cheiro repelente o faraó. Então já começam a reclamar. O que tudo parecia que era muito fácil, agora já começa a ter dificuldade. Então Moisés sai dali e vai conversar com Deus, vai dialogar com Deus, de certa forma vai até reclamar com Deus, onde Moisés diz: que mal fizeste a este povo? Desde que eu falei do Senhor para Faraó, ele tem prejudicado o povo mais ainda. Aí Deus, o Senhor, responde para Moisés e fala novamente tudo que ele vai fazer com Faraó e a terra do Egito. Onde que Deus diz para Moisés: agora tu verás o que eu farei a Faraó. Com mão poderosa os deixará ir. Sim, com mão poderosa os lançará da sua terra. Agora falarás ao faraó do Egito: deixe o meu povo ir. Eu, porém, olha o que Deus faz, gente. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Porém, Faraó não os ouvirá. Mas eu, com mão forte, tirarei o meu povo do Egito com os meus sinais e as minhas maravilhas sobre a terra. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Tá vendo? Moisés foi lá falar com o faraó, ele disse que não conhecia o Senhor. E agora o Senhor diz: os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Aí começam as 10 pragas sobre o Egito. A água que virou em sangue, a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, das pestes dos animais, das úlceras, a saraiva, gafanhotos, escuridão e a morte dos primogênitos. As 10 pragas do Egito, ok? E no próximo final de semana vamos estar comentando aqui da primeira praga, a água que se tornou em sangue. Eu aguardo você. Muito obrigado por ter acompanhado essa introdução. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.